Eu vou ler na Nova Versão Internacional, Gênesis 28, a partir do versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus do seu pai Abraão, e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que você vá. Eu trarei de volta a esta terra, não deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel, aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Nesse culto de renovação de aliança, renovação do pacto, nós estamos lembrando da primeira aliança que Deus fez, da aliança que Ele fez com Abraão. E para quem não sabe, Jacó é filho de Isaque, e tem o seu irmão Esaú. Ele é neto de Abraão e Sara, irmão gêmeo de Esaú, e seu nome, Jacó, significa enganador e usurpador. Para quem não sabe, Isaque casou com Rebeca com cerca de 40 anos, e por volta de 60 anos nasceram seus filhos. A sua mulher era estéril e ele orou por ela, mostrando para nós que por mais que a gente tenha uma promessa, pois ele tinha uma promessa que Deus abençoaria a terra através dos descendentes de Abraão, e se Isaque era o único filho de Abraão e Sara, logo ele tinha que ter filhos. Ele não tinha, mas mesmo assim ele orou, para mostrar para nós que por mais que a gente tenha uma promessa, a gente tem que perseverar na oração. Isaque orou por Rebeca, que era estéril, então ela engravidou. Cuidado do coração, quem está pedindo filho aí, engravidou e teve gêmeos. E aí então a Rebeca não estava se sentindo muito bem. Naquele tempo não tinha ultrassom, não tinha ginecologista, não tinha aquele que faz exame também de ultrassonografia, que também não é o ginecologista, tem outro nome, o obstetra, é isso? Então ela se sentiu mal, falou: o que é isso que está acontecendo dentro de mim e tal. E aí ela orou, e aí então foi um resultado clínico de Deus. Deus falou para ela: 2 nações estão dentro de teu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então Deus já estava mostrando que eram 2 nações, e tinham 2 crianças ali, 2 meninos, e que por mais que tivesse o mais velho, o mais novo iria sobressair ao mais velho. E aí então ela descobriu que tinha gêmeos. E aí então nasceu primeiro Esaú, que era cheio de pelos e ruivo, e por isso foi chamado de Esaú. E aí então nasceu Jacó, que nasceu segurando no calcanhar do irmão. Então ele foi chamado de enganador, usurpador. Mas então Jacó
Sabendo que o seu irmão mais velho tinha o direito de primogenitura, e para os judeus, quando alguém tinha o direito de primogenitura, ganhava a mais, ganhava 2/3 da herança, e o filho mais novo 1/3, além da bênção espiritual que vinha sobre o filho mais velho. Jacó queria muito a bênção do filho mais velho. Então, certo dia, Esaú voltou do campo, morrendo de fome, porque Jacó era pastor de ovelhas e morava em tendas, enquanto Esaú era caçador, era um perito caçador, era um caçador muito bom, e morava no campo. Ele saiu para caçar e não conseguiu pegar nada naquele dia. Ele voltou morrendo de fome, e ali então estava Jacó, tinha preparado uma janta, lentilhas, e falou assim: olha, eu te dou esse prato de lentilhas se você me der a sua bênção de filho primogênito. Olha só, quanto que vale a bênção do filho primogênito? Você vai trocar por um prato de lentilhas? E Esaú, então, falou: para que adianta essa bênção de filho primogênito? E aí então vendeu ela para um prato de lentilhas para Jacó. E aí então Jacó passou a ter a bênção financeira, material de filho primogênito. Mas Jacó não estava contente apenas com isso. Ele queria a bênção principal. Ele queria a bênção espiritual. E aí então a sua mãe ajudou, porque Isaac amava mais Esaú, porque Esaú fazia um ensopado muito gostoso de carne, porque era caçador, enquanto que Rebeca amava mais Jacó. Está confundindo todos os nomes na minha cabeça. Enquanto Rebeca amava mais Jacó. E aí por isso ensina a nós pais a não termos preferência por filhos, porque vai dar problema. Certamente vai dar problema. Então, o que aconteceu? A mãe deu uma mãozinha para ele, para quando... Porque Isaac, passaram-se os anos, Isaac estava velho, não tinha operação de catarata, provavelmente ele estava cego por causa que ele não enxergava mais. A Bíblia diz que ele não conseguia enxergar mais direito. E aí ele estava velho, não sabia que dia ia morrer. Ele falou assim: olha, meu filho Esaú, vai lá, faz a sua caça, prepara um ensopado gostoso para que você traga até mim, eu coma, e depois te abençoe e possa morrer. Não é que ele ia morrer logo em seguida. Então, Esaú sai para caçar. Nisso a mãe ouviu. A mãe, Rebeca, gostava mais de Jacó. E aí então fala: meu filho, olha, seu irmão saiu para caçar, para trazer um animal, para preparar um ensopado para o seu pai abençoar ele. Vai lá no seu rebanho, pega o animal, vem e prepara o ensopado. E aí então você vai e pede a bênção para o seu pai. Ele falou: não, meu pai vai ver que não sou Esaú, porque eu tenho a pele lisa. E aí a mãe fala assim: não, pega uma roupa, eu tenho uma roupa do seu irmão lá em casa, e pega o pelo a pele que tem aí das ovelhas, né, dos carneiros, você pega, coloca em você, e aí você chega para o seu pai e mostra. Ele faz tudo que a mãe manda, leva o ensopado para o pai, engana o pai, ele fala: mãe, você tem a voz de Jacó, e fala que é Esaú. Mas aí ele cheira, passa a mão e vê que ele é peludo. Então ele come e abençoa Jacó. Nisso tudo, o que acontece? Chega Esaú, logo depois, e fala assim: pai, me abençoa, porque eu trouxe a sua comida. O quê? Você quer que eu te abençoe? O seu pai, profundamente abalado, lá em Gênesis 27:33, diz assim: profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado será. Mostrando para mim e para você, por isso que a Bíblia diz que do poder da língua sai a vida e a morte, e aquilo que a gente fala acontece como Deus fez. Por isso nós não podemos, como pais, amaldiçoar nossos filhos. Temos que abençoar sempre. Amém? Pois ele disse: ó, eu abençoei, abençoado será. E aí então, me abençoe também, pai. Ele pede uma bênção, mas o pai respondeu: seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E aí então Esaú responde: não é com razão que ele se chama Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro roubou o meu direito de filho mais velho, e agora roubou a minha bênção.
E aí então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque Jacó saiu da terra que ele morava com seu pai, saiu para longe, para ir até Padã Arã, porque o seu irmão, depois que foi enganado 2 vezes, Jacó enganou 3 vezes, enganou o pai, enganou o irmão 2 vezes, o irmão que era caçador, que era sanguinário, né, por matar animal, falando assim, logo que meu pai morrer, eu vou matar meu irmão e vou me vingar. E aí então a sua mãe Rebeca ouviu isso, foi lá e falou para Isaac, porque toda mulher sábia sabe convencer o marido, sim ou não? Sim ou não? Sim. Esaú era casado com aquele povo daquela terra, com as mulheres daquela terra, cananitas, e tornava a vida amarga de Isaac e de Rebeca. E aí então ela fala assim, não deixa que nosso filho Jacó se case com alguém dessa terra e torne a nossa vida mais amarga, manda ela para a casa do nosso pai, do nosso parente, do meu irmão, e mande que ele se case lá com uma das pessoas de lá, uma das mulheres de lá, porque eu não quero que ele se case com essas mulheres que nos deixam a vida amarga. Por isso, mulher, você tem que ter os seus lábios como mel. Você tem que ser uma mulher abençoadora e não uma pessoa amargurada que ninguém quer ficar perto. Mas então a Bíblia diz que Isaac ouve sua mulher, porque a mulher conseguiu o que queria, que não queria que seu filho Jacó morresse. Então Isaac chama Jacó, está lá em Gênesis 28, a partir do versículo 1. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá para Darã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero, multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Por isso, nessa noite eu quero falar com você sobre a aliança de Abraão, Isaac e Jacó em Jesus. E aí então nós vemos a aliança de Abraão chegando na 3ª geração. Passou por Isaac e agora estava chegando a vez de Jacó. Era para ser Esaú, mas Deus rejeitou Esaú, porque Esaú rejeitou as coisas de Deus. Deus desprezou Esaú, mas amou a Jacó, por mais que Jacó fosse enganador, porque ele valorizou a bênção e as coisas de Deus. E por isso que você está aqui nesse culto de renovação da aliança, porque você colocou o Senhor em primeiro lugar, amém? Amém. E por isso que Deus amou a Jacó. Mas olha só, no versículo 10, Jacó foi embora, está no começo da viagem, e chega numa cidade chamada Luz. Ele saiu com uma mão na frente e outra atrás. Ele que tinha recebido a bênção material, saiu sem nada, sem ninguém, sozinho, ao ponto dele chegar no lugar e ter que dormir ao relento e usar uma pedra como travesseiro. Eu não sei aqui se alguém já chegou na pindaíba tal de usar uma pedra como travesseiro e dormir ao relento. Mas Jacó chegou a essa pindaíba. Só que ele dormiu naquele lugar e ele teve um sonho de Deus. E aí ele viu anjos de Deus subindo e descendo daquele lugar. E aí então ele viu uma escada. E aí ele declarou que aquele lugar era um lugar terrível, que aquele lugar era a casa de Deus, que era um lugar que assim significa a palavra Betel. Betel significa casa de Deus, é Beit com El, Beit em hebraico é casa e El é Deus, então é casa de Deus. E ali ele chamou aquele lugar de casa de Deus. Mas aí nós vemos Deus falando com ele. E o que Deus falou com ele, meu irmão? Minha irmã? Deus falou com ele que iria estar com ele. Ele diz assim, eu sou o Senhor, o Deus do seu pai. E o Deus do seu pai, né, avô Abraão, e do seu pai Isaac. E darei a você essa terra. Você que não tem nada, eu vou dar essa terra. A tua descendência eu darei essa terra. Eu vou estar com você. Eu vou cuidar de você. Eu não vou deixar você sozinho. E vou cumprir tudo aquilo que prometi. E aí então Jacó vai dizer, temível esse lugar, é casa de Deus, é a porta
dos céus. Nós vemos que ali, em nenhum momento Deus fala que é Deus de Jacó, que é Deus dos pais. Deus tinha uma aliança com Abraão e com Isaac, mas até então não tinha uma aliança com Jacó. Mas a graça de Deus alcançou Jacó. A graça de Deus alcançou Jacó porque a bênção de Abraão, que era para ter sido dada para Esaú, foi dada para ele, porque ele valorizou as coisas de Deus. E aí Deus pôde alcançá-lo com a sua graça e fazer o quê? Cuidar dele. Porque toda aliança que nós temos com Deus faz com que Deus cuide de nós. No Antigo Testamento, quando você fazia aliança com alguém, quando você fazia um contrato, porque aliança nada mais é que você tenha um sócio, um contrato com alguém. E quando você faz um contrato com alguém, com um sócio, geralmente naquela época, quem tinha que cumprir o acordo era quem era menor, quem era mais fraco. Quem era mais forte não era obrigado a cumprir a aliança. No entanto, Deus, que é muito maior que todas as coisas, Ele sempre é fiel. É por isso que a gente fala que Deus é fiel, e Ele sempre cumpre as suas promessas. Mas a gente tem que entender que uma aliança tem dois lados. Os dois lados têm que cumprir a promessa. Então Deus ali estava cumprindo o seu lado da promessa que Ele havia feito com Abraão, para que através de Abraão todos os povos da terra fossem abençoados. Mas aquela bênção tinha que passar pela pessoa de Jacó. Amém? Amém? Amém. Amém. Assim como Deus faz a sua aliança comigo e com você, através agora da pessoa de Jesus Cristo. O próprio Jesus vai dizer depois da confissão de Pedro, porque Jesus chega e pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem, quem o povo diz que eu sou? Uns dizem que ele era Elias, ou um dos profetas que havia ressuscitado, Jeremias, ou outro. Mas ele fala: quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então Jesus vai dizer: olha, não foi carne e sangue, Pedro, que te revelou isso, foi meu Pai que está no céu, e sobre essa pedra, sobre essa declaração que você disse, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que for ligado na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Porque Jacó viu que ele estava na casa de Deus, assim como você está hoje na casa de Deus, e você confessa com a boca que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus. Você fez uma aliança com Deus, e você está na casa de Deus. Você não só sabe, ouviu falar e gostou disso, porque só gostar e ficar parado não é fé. A fé me leva a agir, a fé me leva a lutar por isso. E por isso que Jacó lutou, por mais que ele não tivesse o direito. Ele fez coisa errada, sim, mas ele valorizou a bênção de Deus, e ele não podia estar em outro lugar senão na casa de Deus, assim como você está hoje, na casa de Deus, na presença de Deus. Temível esse lugar. O Senhor envia anjos para cuidar de nós, para se nós tropeçarmos em alguma pedra, os anjos de Deus vão nos segurar e vão nos cuidar de nós. Amém? Amém. Mas no entanto, meu irmão, minha irmã, essa bênção que o Senhor falou para ele, essa aliança que Deus estava agora fazendo com Jacó, pela graça que começou em Abraão, falou que ia cuidar dele, que ia dar comida e roupa, queria ter segurança. Imagine só viajar naquele tempo sozinho. Você estava exposto a pessoas te assaltarem, te roubarem, te matarem, fazendo todo tipo de mal, mas Deus prometeu que estaria com ele, que o guardaria, por mais que ele tivesse apenas uma pedra. Mas apesar de ele ter uma pedra, ele tinha algo. Depois ele pegou aquela pedra e ungiu. Ele tinha azeite, ele tinha unção. Amém? E uma coisa que não pode faltar na nossa vida é a unção de Deus. Amém? E aí ele fez um voto com Deus, porque quando Deus se achega para nós, nós precisamos responder a Ele da mesma forma. No entanto, a aliança que Deus tinha feito com Abraão, agora estava chegando na pessoa de Jacó. E agora Jacó fez um voto, e ele diz assim no versículo 19: e deu o nome
de Betel aquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus já tinha falado tudo isso e ele repetiu. Só que ele fez uma aliança com Deus condicional. Naquele tempo as pessoas faziam alianças com os deuses, era condicional. Eu vou servir a Deus se o Deus fizer algo por mim. Mas nós não estamos mais naquele tempo. Jacó não tinha Bíblia. Jacó não tinha igreja. Jacó não tinha pastor. As histórias que ele sabia é que o seu pai Isaac e sua mãe Rebeca contavam de Deus. Ele tinha muito pouco. Ele tinha muito pouco para conhecer a Deus, para saber sobre Deus. Então a aliança que ele podia fazer com Deus era a aliança cultural que as pessoas faziam. Uma aliança condicional a Deus vai ser meu Deus se ele me abençoar. Mas no entanto nós temos que saber que a aliança que a gente tem que fazer com Deus não pode ser condicional. Mas que mesmo assim que Deus cuida de nós. Amém? E assim ele repetiu aquilo que Deus havia prometido. E ele continuou fazendo a sua viagem até chegar em Padã Arã. Ali, o que aconteceu? Por mais que ele tivesse a bênção de Abraão, presta atenção. Olha aqui para mim. A Bíblia diz assim, lá em Gálatas 6:7. De Deus não se... O que o homem plantar, ele vai colher. O que Jacó tinha plantado? Plantou traição, engano. Ele traiu quantas vezes? Ele enganou quantas vezes? 3. 2 vezes o irmão, uma vez o pai. E agora então chegou a vez dele. Por mais que a gente tenha uma aliança com Deus e que Deus queira nos abençoar e nos dar a mesma promessa que ele fez com Abraão, a gente tem que entender que Deus não tem filhos favoritos, e aquilo que a gente plantar a gente vai colher. Ele plantou o engano e ele colheu. Ele falou: você é enganador, você não viu o seu sogro. Não falando mal do sogro, mas você não conheceu ainda o seu sogro Labão. E ali então ele chega em Padã Arã, conhece uma mulher linda, maravilhosa, e quer se casar com ela, e fala assim para Labão: Labão, eu vou trabalhar para você por 7 anos, porque tinha que dar um dote para se casar com a mulher, não tinha nada. Então eu vou dar o meu dote, você 7 anos de trabalho como pastor de ovelhas, eu vou trabalhar 7 anos por... Qual que era o nome da mulher? Oi? Quem? Rebeca era a mãe dele. Por Raquel. Por Raquel, né? E aí então ele trabalha, a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos como se fosse um piscar de olhos, de tanto que ele amava, né? Raquel. E aí então no dia da noite o sogro vai lá e joga vinho nele. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, que é a dissolução, viu? Não se embriaga com vinho, que você vai perder a sua noção. Não se embriaga com nada, que aí as pessoas vão se aproveitar de você. E aí então, na hora do casamento, na hora de consumar o casamento, colocou lá a filha mais velha, que era a Lia, que a Bíblia, em vez de dizer que ela era feia, vai dizer que ela tinha bons olhos, né? Na verdade ela era vesga, né? E aí então ele se deita na manhã seguinte, acorda, olha, espera aquela mulher linda, maravilhosa, e vê aquela mulher feia que era ali. E aí ele vai lá brigar com Labão. Mas ele plantou engano, colheu engano. Falou: Labão, você me deu Lia, eu queria casar com Raquel. Não, pode casar com Raquel também. Trabalha mais 7 anos. Está tudo resolvido. E aí então ele trabalhou mais 7 anos, mas no entanto esperou-se só uma semana. E passando uma semana ele casou com Raquel, né? Não ia esperar mais 7 anos. Já casou com Raquel, mas trabalhou mais 7 anos. Total de 14 anos trabalhou de graça. E aí então ele começou a trabalhar por salário. E aí então ele começou a trabalhar por salário. E aí o sogro dele falou: mas qual que vai ser o seu salário?
Pode ser as ovelhas picadas, salpicadas, as malhadas, né? Todo mundo quer a ovelha branquinha, né? Então ele escolheu as piores, né? E aí assim ele escolheu. E aí então, o que começou a acontecer? Deus tinha uma aliança com Jacó, por causa da aliança de Abraão e de Isaac. A graça de Deus. E aí, quando Deus tem uma aliança conosco, Ele vai nos guiar. Ele vai nos fazer mover por fé. Deus deu um sonho. Deus enviou um anjo para falar com Jacó. E falar para ele, fazer o quê? Pegar as ovelhas malhadas, as ovelhas brancas, e quando elas fossem cruzar, ali elas cruzavam quando iam tomar água, colocasse ali na água algumas varas de tipo bambu, vamos imaginar assim, cortasse aquelas varas, e aí então, quando vinha um casal forte, ele colocava, e aquele, imagina só, 2 ovelhas branquinhas nascer malhadinho, dá para acontecer isso? Só por fé, né? E aí então acontece. E aí ele só faz isso com os animais mais fortes. E aí então ele começa a ficar rico. E aí então Labão começa a ficar com raiva dele. E os filhos de Labão, seus cunhados, também começam a criar raiva dele. E aí então ele decide voltar para sua terra. Está lá em Gênesis 31, do 38 a 42. Ele diz assim, quando ele deseja voltar para sua terra: 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. O calor me consumia e o frio da noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que estive em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de 2 filhas, e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você mudou o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac, não tivesse comigo, certamente você me despediria hoje de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada Ele manifestou a sua decisão. Jacó foi abençoado sobrenaturalmente por Deus. Por quê? Porque Jacó mudou. Jacó começou a trabalhar diligentemente. Ele fez o melhor. Ele fazia o melhor para o seu senhor Labão. E a Bíblia diz: servos, está lá em Efésios capítulo 6, sirvam ao seu senhor, os seus senhores na terra, como se fosse ao Senhor. Você quer ser abençoado e quer ter a bênção de Abraão em 2019? No seu trabalho, na sua vida? Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor e seja uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta. Porque Deus estava trabalhando a vida de Jacó para que ele fosse uma pessoa íntegra, para que ele fosse uma pessoa honesta. Ele trabalhava dia e noite, e aqui não diz se tinha alguém para revezar com ele, porque as mulheres dele foram tendo filhos, e filhos ele teve até aquele momento, tinha 12 filhos, 11 homens e 11 meninos e uma menina, para depois ter o outro filho mais na frente, Benjamim. Mas o que Deus estava mostrando é que, além de tudo isso, ele teve fé. A bênção de Deus estava sobre ele, e Deus falou para ele como que ele ia agir no seu trabalho. E aí ele teve que agir pela fé, por mais que fosse impossível. E ali, então, o que aconteceu com ele? Ele ficou um homem extremamente rico. Lá em Gênesis 30, no versículo 43, diz assim: assim o homem ficou. Vamos ler a partir do 42. Mas se os animais eram fracos, não os colocava. Desse modo os animais fracos ficavam para Labão, e os mais fortes para Jacó. Assim o homem ficou extremamente rico. Está falando de Jacó. Tornou-se dono de grandes rebanhos, de servos e servas, camelos e jumentos. Aquele homem que fez uma aliança com Deus e pediu só roupa e comida, agora estava voltando para sua terra, porque Deus prometeu que ele ia voltar para sua terra, e ele estava voltando para a terra do seu pai, extremamente rico, porque ele tinha uma aliança com Deus de Abraão,
o Deus de Isaac. E agora, se você continuar lendo a história, ele vai lutar com Deus em Peniel. Deus vai abençoá-lo, vai mudar o nome dele de Jacó para Israel, e vai dizer assim: olha, seu nome não será mais Jacó, mas seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Ele lutou com o anjo de Deus a noite inteira e falou assim: não vou te deixar enquanto não me abençoar, porque ele estava voltando para a sua terra, ele ia se encontrar com o seu irmão, e seu irmão estava vindo com 400 homens. Olha só, você acha que o seu irmão estava vindo calminho? O irmão dele estava vindo com 400 homens para pegá-lo, e Jacó estava indo ao encontro dele com a família dele. Tinha cerca de 75 pessoas, outras versões dizem 70 pessoas. Jacó estava voltando com seus servos, com suas servas, com suas mulheres, com seus filhos. Ele estava voltando, ele que era sozinho, ele teve 12 filhos até aquele momento, 2 mulheres, 2 concubinas, extremamente rico. E agora ia se encontrar com seu irmão, busca Deus em Peniel. Deus muda o nome dele para Israel. Ele não chama mais enganador, mas príncipe de Deus. E ali em Gênesis 32, a Bíblia diz assim, no versículo 18, no versículo 20: tendo voltado a Padarã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade, e levantou ali um altar, e lhe chamou de Deus, aquele altar do Deus de Israel. Agora não era mais o Deus apenas de seu pai, apenas do seu avô, era o Deus dele. Ele teve encontro com Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção para você nessa noite, ele tinha uma bênção sobre a vida dele, a bênção de Abraão. E a Bíblia diz, lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 13: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Através do sangue de Jesus, que é o sangue da nova aliança, nós participamos hoje da bênção de Abraão. Mas, no entanto, meu irmão, nós temos que colocar essa fé em prática. Isaac teve que trabalhar duro, fazer o melhor, amém? E teve que colher aquilo de errado que ele plantou. Jacó. Mas ele fez uma aliança com Deus. Ele disse lá em Betel, na casa de Deus: se o Senhor me abençoar, certamente darei o dízimo. É a segunda vez que a palavra dízimo é dita na Bíblia. A primeira vez foi, sabe com quem? Com Abraão. Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. O dízimo, contrário como muitos dizem, não provém da lei, não provém de Moisés, veio antes, começou em Abraão. E por que Deus está mostrando isso? Porque, meu irmão, quando a gente faz uma aliança com Deus, para que Deus pela fé, Ele nos salva, amém? De graça receber, de graça dás. Mas para que Deus nos abençoe na vida financeira, a gente tem que entender que eu e você temos que ser fiéis a Deus no dízimo. Amém? De tudo. Jacó sabia disso. Jacó buscou pela bênção. A Bíblia não diz depois que Jacó ofereceu o dízimo, mas eu creio que depois ele ofereceu o dízimo, porque ele tinha uma aliança com Deus, e ele agiu pela fé. E assim nós, eu e você, temos que buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Entender que, meu irmão, minha irmã, a bênção de Abraão, para chegar até nós, precisa ser cumprido. Malaquias 3, do 8 ao 12. Ele diz assim: vocês roubam a Deus. E no que nós roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, e ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras dos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações chamarão de felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor Deus quer nos abençoar, porque nós somos fiéis, porque nós agimos pela fé. E você tem feito isso, meu irmão, minha irmã. E Deus está nos chamando nesse ano de 2019
para continuarmos fiéis, para aqueles que não são, que comecem a ser fiéis. Deus quer agir na minha e na sua vida, mas sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo que nós fazemos, nós temos que fazer, meu irmão, minha irmã, pela fé. Não adianta eu falar para você que eu vou orar por você e que Deus vai derramar bênçãos tais, se você não cumprir o que está escrito na palavra. Quando Deus mostra a lei através de Moisés, Ele mostra assim, ó, se vocês cumprirem os estatutos, vocês serão abençoados. Se vocês não cumprirem, vocês vão ser amaldiçoados. Depois você lê Deuteronômio 28 e você vai ver que tem cerca de 14 versículos sobre bênção e mais, 60 versículos falando de maldição. Então, Deus quer nos abençoar, Ele não quer nos amaldiçoar, mas nós temos que responder a isso pela fé. E eu posso falar isso porque desde o princípio que eu me converti, é simples para mim. Deus falou que tem que dar, eu dou. Eu ganhava R$10 de mesada do meu pai, eu dava R$1. Quando eu vendi a minha casa, que era financiada, mas que eu tive um lucro, do lucro, não do que era financiado, eu dei o dízimo. Porque para mim, eu comecei, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Eu vou ser sempre fiel a Deus. Porque eu não vou roubar a Deus. Porque eu sou fiel a Ele. Mas no entanto, eu creio que Deus falou comigo. Assim, abra sua Bíblia lá em Romanos 12. Que o Espírito Santo, a partir do versículo 6, dá diferentes dons para o corpo da igreja. A Bíblia compara a igreja como um corpo. A mão não faz a mesma coisa que o pé, os dois são importantes. Cada um tem a sua importância no corpo. E assim, cada um de nós somos no corpo de Cristo. Amém? Amém. E assim o Espírito Santo vai distribuir dons diferentes para as pessoas no corpo. E diz assim no versículo 6: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Aí ele começa a falar dos dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Deus está dizendo, cada dom funciona quando você atinge, quando você usa a fé. Por exemplo, se eu recebi o dom de falar em línguas, eu tenho que usar pela fé e tenho que falar. Deus não vai mexer a minha boca para eu falar. Eu tenho que falar. Se eu não falar, aquele dom que eu recebi de línguas, eu não vou falar. Amém? Assim como para profetizar, tem que usar. Se você não usar, como que você vai usar o dom que Deus deu? Aí ele continua no versículo 7. Se o seu dom é servir, que sirva. Está falando, coloque em prática. Seu dom é servir, sirva. Seu dom é ensinar, ensine. Seu dom é dar ânimo, então que assim o faça. E aí ele fala assim, se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Deus abençoa algumas pessoas sobrenaturalmente para contribuir na obra de Deus. E eu creio que Deus vai levantar nessa noite empresários, amém? Amém? E profissionais liberais, para que nesses dias sejam abençoados com a mesma bênção que teve Jacó, com a mesma bênção que teve Abraão e com a mesma bênção que teve Isaac. Não para você ficar rico e ostentar, não é isso, mas é para que você sustente a obra de Deus e ajude os necessitados. Eu vou mostrar um vídeo para você, um vídeo real de uma pessoa que Deus usou no nosso tempo, e que não foi só ele dando dízimo, ele trabalhou muito diligentemente e fez coisas extraordinárias, assim como Jacó fez algo extraordinário. Fazer com que um gado com pele, com manchas, sem manchas nenhuma, se torne um gado cheio de manchas para serem o seu gado. E quando ele trocava, sempre voltava para ele, porque ele agiu pela fé. Amém? E aí eu convido você a assistir esse vídeo em nome de Jesus.